Olá, gente. Agora nós vamos começar o assunto de estruturas de controle, que é basicamente qualquer estrutura de desvio no código, né? Então, ifs e loops, principalmente. Antes de começar o assunto propriamente dito, eu gostaria de falar sobre o conceito de bloco ou chunk em Lua, que eu acho que vai facilitar bastante a compreensão dos próximos temas. Para quem já aprendeu o escopo de variáveis em outras linguagens, é basicamente a mesma coisa. Então, um bloco ele é uma lista de instruções que são executadas sequencialmente. E quando eu digo uma lista, pode ser apenas uma instrução, inclusive, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um bloco usando o if. Sim, eu sei que ainda não expliquei if, mas eu acho que é relativamente fácil de entender. Que é um bloco porque aqui nós temos várias instruções que estão juntas, e é bem comum quando você tem um bloco em Lua de várias linhas, a gente ter o end no final. Então ele começa, dependendo de como é a instrução, no caso do if começa no then, né? If, condição, then, e daí o bloco, e daí o end no final. No caso de um while, também é um bloco, né? E o while ele começa aqui com o do, e também tem um end no final. Você pode ter blocos dentro de blocos, né? É bem comum. Aqui eu tenho um bloco while, e dentro do meu bloco while eu tenho o bloco if. Então, normal ter blocos dentro de blocos. E inclusive instruções simples podem ser blocos, né? Então aqui, por exemplo, x igual a 5 é uma instrução de uma linha, bem simples, ela é um bloco. Aqui eu tenho um outro bloco, e eu posso inclusive ter um bloco vazio, que é apenas o ponto e vírgula. Em Lua você pode botar as instruções assim, uma por linha, sem nada no final, tranquilo, ou você pode separar elas por ponto e vírgula, que nem você faz em C, por exemplo. A gente normalmente omite porque não é necessário, a gente acaba apenas perdendo tempo e visualmente também é um pouco feio ter o ponto e vírgula no final. Mas você pode, se por algum motivo você não quiser botar uma instrução por linha, quiser botar mais de uma instrução na mesma linha, você pode usar o ponto e vírgula para isso. Então esse aqui também é um bloco, só que é um bloco vazio, com nenhuma instrução, né? E até queria aproveitar aqui, que eu não falei em nenhum outro vídeo, mas é um assunto que eu acho legal, que é atribuições em Lua. Aqui vejo que a gente tem uma atribuição bem comum, né? X igual a 5. Só que eu também posso fazer múltiplas atribuições na mesma linha. Acho que para isso eu vou usar o terminal, que é um pouco mais fácil. Então, entrar no interpretador, eu quero dizer. Então, beleza, coisas como x igual a 5 já estamos acostumados, né? Beleza, x vai valer 5. Não existe coisas como tipo x igual a y igual a 2, tá? Isso aqui vai retornar erro. Então você não pode fazer isso. Em algumas linguagens você pode fazer isso para dizer que o y recebe 2 e o x vai receber 2 também, né? Vai receber a mesma coisa, tá? Isso aqui não tem em Lua. Agora, o que você tem, né, o que você pode fazer, é fazer múltiplas atribuições desse jeito. Separa as variáveis por linha e os valores por linha também. Então, aqui eu tinha feito 2 e menos 1, só para manter igual. Então, quando eu faço isso, o y recebeu 2, o z recebeu menos 1. Então, eu posso até printar aqui. Então, o y recebeu 2, o z menos 1. E só para mostrar também, né, o x lá tinha recebido 5. E um caso útil de fazer isso é que você pode fazer mudança de variáveis, né? Você trocar o valor de duas variáveis bem simples desse jeito. Só fazer isso, xy igual a yx. O interpretador de Lua ele vai garantir que não vai dar nenhum problema, ele vai fazer a atribuição certinha, né? Então, eu executei. Se agora eu printar de novo aqui o y, veja que agora ele vale 5, que era o valor do x, e o x agora vale 2, que era o valor do y. Então ele conseguiu trocar sem nenhum problema, né? E você pode fazer várias, né? Tipo x, y, z igual a z, x, y, e daí trocar o valor delas, enfim. Então você consegue fazer várias atribuições na linha dessa forma, que costuma ser visualmente mais fácil de analisar e tudo mais.